Salve, Tricolor Paulista, Rick aqui para falar desse pós-jogo, falar de São Paulo 1, Atlético Paranaense 2, num jogo que voltou com todos os temperos, né, para já irritar o torcedor de São Paulo novamente, né. Porra, é muito difícil, né, muito difícil. São Paulo que inclusive joga contra o Atlético Paranaense, joga contra o Flamengo e depois folga mais 15 dias, né, inacreditável, mas beleza. Provavelmente a gente vai ter 2 derrotas aí e folgar mais 15 dias pra ver se melhora o futebol um pouquinho pra jogar lá contra o Grêmio. Provavelmente já jogar contra o Grêmio, depois contra o Grêmio de novo pela Sul-Americana. Em 4 jogos a gente vai ter 3 contra o Grêmio e espero que o Grêmio pelo menos ressuscite nós, né? Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Primeiro começando pela escalação. Escalação, eu acho que Dorival escalou o que tinha, pô. Eu acho que ele foi bem em mudar um pouco o estilo de jogo. Eu falei algumas vezes que principalmente o Marcos Antônio ele joga melhor quando ele tá mais protegido. Então eu gosto dessa ideia de tirar de fato pontas, não jogar com pontas efetivos, mas jogar com pessoas caindo pelas pontas. Então eu acho que isso funcionou bem no primeiro tempo, inclusive. A escalação dele, ele começa com o Rafael, Lucas Ramon, Wendel, Arboleda e Tolói. Já eu falo dessa desgraça que é esse jogador Rafael Tolói, né? Mas de volante ele vai com Pablo Maia, ele faz ali de segundos volantes, ou quase meias ali, Bobadilha e o Marcos Antônio. Um pouquinho mais centralizado foi o Luciano, eu achava que quem ia fazer essa função mais centralizada era o Arthur, mas é o Luciano que vai um pouco mais centralizado, com o Caleri e Arthur um pouco mais na frente, o Arthur caindo um pouco mais pela direita, e o Caleri por várias vezes caiu um pouco mais pela esquerda, mas é óbvio, quando o jogo se concentra para cruzamento, o Caleri corre para a área, ele não é o jogador que vai jogar na ponta efetivamente, né, mas o Caleri você pode ver que ele caiu em vários momentos um pouco mais pela esquerda. E aí basicamente ele fazia uma trinca pela esquerda no ataque, com o Wendel, o próprio Caleri e o Marcos Antônio, e aí às vezes aparecia o Luciano para triangular também, então fazia essa trinca de um lado, e o Luciano também caía para triangular do outro, mas aí a trinca focal ali do lado direito nosso era o Lucas Ramon, o Arthur e o Bobadilha. Então, basicamente, a ideia foi essa, montar 2 trincas, cada uma em uma ponta, para o São Paulo jogar bem pelas pontas, e o Luciano ajudando dos dois lados. E aí, quando, obviamente, né, o Caleri caiu um pouco mais, o Luciano centralizava para fazer o 9, quando o Luciano vinha para fazer a ponta, o Caleri centralizava um pouco mais. Então, eu achei o time mais equilibrado dessa forma. Gostei da escalação, tá? O São Paulo começa o jogo e na minha concepção, o São Paulo, tirando os primeiros segundinhos ali, que eu acho que o São Paulo entrou um pouco afobado e tal, quando o São Paulo colocou a bola no chão, começou a tocar, ficar com a posse de bola e criar oportunidades, eu acho que o São Paulo foi muito bem, tá? Acho que foi muito bem. Acho que o juiz foi muito mal no começo do jogo, tava deixando tudo seguir. Eu falei aqui no vídeo de pré-jogo, quem viu tá de prova que é verdade. Eu falei aqui no vídeo de pré-jogo, esse filho da puta desse juiz, ele tem o costume de deixar muito o jogo correr no começo do jogo, e aí ele deixa o jogo correr no começo do jogo com umas faltas que é absurdo, assim. Tem umas 3 faltas seguidas que é pra amarelo pros caras e o juiz não dá nada. E aí o São Paulo ainda assim tá tocando a bola no chão, aí no momento onde o Caleri, acho que foi um lançamento do Tolói, inclusive, se eu não me engano, ou do Wendel, eu não lembro agora quem fez o lançamento, mas se não me engano foi o Tolói. Ele lança ali o Caleri domina mal a bola, mas o cara puxa ele, leva amarelo e sofre a falta. É uma falta perigosa. E eu até falei ali, mano, tem que testar o Santos, porque faz tempo que o Santos não tá numa excelente fase, e o Arthur bateu bem ali com a falta contra o Remo. E aí não dá outro, o Arthur bate a falta, o Santos, na minha concepção, falha, né? O Arthur bate bem a falta, né? Uma falta bem batida, um gol bonito, porém conta com a ajuda ali do Santos, sim. Pra mim o Santos vai com a mão mole, inclusive eu falei várias vezes, imagina se é o Rafael fazendo isso. A parte da torcida é loucura, o center do Rafael é loucura, ia xingar até a última geração do Rafael. Eu confesso que eu ficaria puto se o Rafael toma um gol desse, então pra mim foi falha do Santos, sim, tá? E aí o São Paulo abre 1-0, e mesmo depois do 1-0, não aconteceu o que normalmente vinha acontecendo, do São Paulo se recuar já depois do gol, enfim, nada disso. O São Paulo conseguiu, né? Seguiu ali tentando jogar um pouco mais, seguiu tentando ficar com a bola, criar. O Marcos Antônio é um jogador muito diferente, ele consegue enxergar muita coisa. São Paulo teve chance de fazer um segundo gol, teve uma boa oportunidade com o Caleri. Que ele vira ali, o Marcos Antônio ajeita de peito pra ele vira chutando, a bola passa perto. São Paulo teve uma bola cruzada no meio da área ali pelo Luciano, que passa com certo perigo. Claro, o São Paulo não é que amassou o Atlético e o Santos teve que fazer várias defesas, não é isso que eu tô falando. Mas o São Paulo fez um primeiro tempo controlado, o São Paulo não sofreu no primeiro tempo, ficou com a posse de bola e criou oportunidades, tava mais perto de um segundo gol do que o Atlético de achar um primeiro.
E ainda, né, pra finalizar o primeiro tempo patético do juiz, tem um lance claro ali que o cara pisa no pé do Caleri. Pra mim é muito amarelo, ele já tinha amarelo, ia levar um segundo amarelo e ia ser expulso naquele momento. Coisa que poderia mudar totalmente a dinâmica do jogo e mudar ali o patamar. O São Paulo, de repente, poderia ganhar esses 3 pontos. Mas o fato é que o cara não expulsou. O VAR não pode chamar porque era um lance pra amarelo e não pra vermelho. E é o que é, né? É o que é. A real é que é muita reclamação e não aconteceu nada. E, obviamente, o Odair Helman, percebendo que o zagueiro dele ia ser expulso, ele troca no intervalo. Obviamente, qualquer idiota faria isso. Porque ele percebe que mais cedo ou mais tarde os caras estão batendo e o juiz vai acabar expulsando. Então, no intervalo, o Dorival não faz substituições. Eu acho que não tinha que fazer, porque o time se portou muito bem no primeiro tempo. A gente volta ali, a gente até brinca no intervalo, ele tava em live, né? A gente até brinca no intervalo, pô, o São Paulo tá jogando pra caralho, não sei o quê, pô, baita primeiro tempo, fizemos um bom primeiro tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que tudo isso acaba em 20 segundos do jogo, né? É inacreditável. São Paulo tá com a posse de bola, o Pablo Maia vai tocar a bola atrás pro Arboleda, toca extremamente fraco e deixa o Arboleda na fogueira. O Arboleda, ele tenta dividir a bola, mas sobra pros caras. Aí o Viveiros dispara, fica o Osório contra 2, contra o Viveiros e contra o Leozinho. Ele fica ali no meio do termo pra tentar tirar, né? Acho que ali a culpa não é do Osório. O Leozinho vai com a perna errada, né? Porque o Leozinho é impressionante. O cara não tinha nenhum gol no campeonato, faz 2 contra nós e um de pé direito, sendo que o pé direito do Leozinho não serve nem pra subir no busão. Desde a época do futsal, o cara não sabe, esse pé direito dele não serve nem pra subir no busão. E aí ele faz um gol de pé direito contra nós, né? Mas beleza. O Leozinho vai com a perna errada, porque se ele vai com o pé, ali o movimento correto ele ir com o pé direito fazer o gol, ele vai com o pé esquerdo e chuta a bola na trave, ainda assim a bola sobra lá no outro lado, cruzam a bola pra área de novo, a bola pega na cara do Lucas Samon, e sobra ali pro Leozinho empurrar basicamente embaixo da linha, né, sem nada. Aí ele acaba fazendo o gol ali, empata em 1-1, você fala, puta que pariu, né, 20 segundos o time já tá estressando. Só que como não fosse o bastante, né, tem a comemoração, etc, o jogo reinicia com uns 2 minutos e pouco já. E o gol foi ali nos 40 segundos, 30 segundos, sei lá. O jogo reinicia com uns 2 minutos já. O jogo reinicia com uns 2 minutos, São Paulo tem a capacidade de sofrer o gol antes dos 5 minutos ainda, pô. 5 minutos do jogo, o São Paulo tava perdendo de 2-1. Um lance em que a bola vai pra dentro da área, a bola sobra no pé do Bobadilha, Bobadilha de pé esquerdo toca a bola no pé do Leozinho, que chuta a bola pro gol, e o Rafael faz ali uma defesa, né, a bola foi meio no meio do gol, mas não tinha como encaixar a bola, o Rafael desvia pra escanteio, fez o que deu, e no escanteio sai o gol dos caras, e aí, assim, Pablo Maia entrega o primeiro gol pros caras, Bobadilha faz a jogada que gera escanteio, que gera o gol. E além disso, só pra me deixar mais irritado, não que fosse fazer alguma diferença, o Pablo Maia estava sofrendo falta no lance do escanteio, só que ele é tão burro, esse jogador, que eu não sei o que aconteceu com o futebol dele, mas o futebol dele desapareceu. Essa é a verdade, o futebol do Pablo Maia desapareceu. Ele simplesmente cai e se joga antes do cara cobrar a falta, porra. Antes do cara... Falta não, o escanteio. E aí não tem como ser revisado pelo VAR. Fique em pé, deixa o cara te puxar até o cara cobrar a porra do escanteio, pelo menos, tá ligado? Ser muito juvenil também. Aí sai, a bola passa por todo mundo no fim das contas, sobe pro Leozinho que bate pé direito, melhor chute de pé direito da vida dele, a bola entra no cantinho, e o Atlético Paranaense vira o jogo, e dali pra frente o São Paulo até tenta jogar, né, tenta fazer alguma coisa, mas... A única boa oportunidade que a gente tem que o Marcos Antônio deixa, no segundo tempo, né, no caso, o Marcos Antônio deixa o Luciano na cara do gol, o Luciano perde, o Santos sai abafando embaixo, olha pro goleiro, levanta a cabeça, cava por cima, sabe? Ou ameaça bater e corta o Santos, que ele ia ficar totalmente vendido, que ele veio pulando embaixo, sabe? Tinha muita coisa pra fazer, o Luciano finaliza mal e nós perde a única oportunidade clara que a gente tem no jogo. Eu acho que o Dorival, assim, nas substituições, acho que ele fez certo de tirar o Pablo Maia e colocar o Feirinha pra tentar abrir 2 pontos efetivamente, colocar o time um pouco mais pra cima. Só que eu não gosto da saída do Caleri pra entrar o André Silva. Não entendi exatamente qual que era o intuito. O Caleri pra mim não tava fazendo uma partida excelente, mas é o Caleri, tá ligado? A gente tá falando de substituir pelo André Silva, que mal tocou na bola. Essa é a verdade, o André Silva mal tocou na bola. Depois o Dorival já tinha feito uma substituição no primeiro tempo, né? Porque a desgraça... Acabei esquecendo de falar disso, mas a desgraça do Tolói consegue machucar num carrinho que ele tenta dar pra interceptar a bola do Viveiros, ele consegue machucar com 20 minutos de jogo e tem que sair já com lesão, sabe Deus quando essa múmia de vidro volta a jogar, né? Mas ele machuca e entra o Osório. Acho que fez uma partida até que honesta, mas enfim, só pra comentar isso do Tolói. Então o Dorival já tinha gastado uma substituição, faz essas 2 em combo e ele só podia fazer mais 2, né, ali no caso. E
O Lucas Ramon não estava fazendo uma boa partida também. Pablo Maia faz uma partida horrorosa. O Bobadilla faz uma partida horrorosa. Eu acho que ele tenta tirar os 3 que estavam fazendo partidas ruins, que era a partida do Lucas Ramon, que foi abaixo. Primeiro tempo ele até vai ok, mas segundo tempo ele vai muito mal. Inclusive ele não dá pique, parece que ele tá cansado, sei lá. Foi bem estranho ali. Teve um lance especificamente que a torcida até reclama, porque, pô, ele podia ter corrido e tentado brigar pela bola e ele não corre. Então o Lucas Ramon acho que tinha que ser substituído, mas a gente não tinha nenhum lateral direito no banco. E aí também é uma escolha do Dorival, da comissão técnica, de falar que o Mike não serve, de não subir o Igor Felisberto, de, enfim, não sei qual que foi o intuito de não ir com o lateral direito no banco, né? A gente não tinha um lateral direito no banco, basicamente, para colocar um lateral direito no lugar dele. Mas esses 3 eu acho que realmente precisavam substituir. O Pablo Maia e o Bobadilla fizeram uma partida horrorosa. O Bobadilla, inclusive, quase não tocou na bola, né? O Bobadilla foi, assim, nada no jogo de hoje. Foi muito mal mesmo, assim, de sumiço, não de errar, né? Enquanto o Pablo Maia até apareceu no jogo, mas ele não conseguia dominar uma bola, o passe dele é curto, ele deu um chute uma hora que, meu Deus do céu, a bola foi longe pra cacete, foi horrorosa. Num outro chute que a bola sobra pra ele na entrada da área, ele fura. Tipo, o Pablo Maia tá bem complicado tecnicamente, sabe? Eu até acho que ele briga, tenta ganhar no corpo, tenta, enfim, fazer várias coisas, mas tecnicamente o Pablo Maia vem jogando muito abaixo. O Danielzinho precisa ganhar essa posição. Tipo, não existe um mundo onde o Danielzinho não seja titular. Dorival, eu sei que você confia no Pablo Maia, mas a gente precisa do Danielzinho aí. Não tem como, o Pablo Maia não dá. Ele não tá jogando em alto nível faz muito tempo. Eu gostaria muito que ele voltasse e recuperasse futebol, mas não dá, ele não tá jogando em alto nível. E aí a gente, basicamente, né, esses 2 tinham que tirou o Lucas Ramon, mas aí ele coloca o Vitor Sá pra tentar jogar aberto pela direita. O Vitor Sá normalmente não joga aberto pela direita, e aí o Vitor Sá não fez nada, porque o Vitor Sá também não é um craque, né? Ele, basicamente, na hora que ele coloca o Ferreirinha, ele dá pra mim ele dá um recado, tá? O Ferreirinha ainda, se for pra colocar um ponta lá, eu vou colocar o Ferreirinha e depois eu coloco o Vitor Sá, que foi uma das coisas que eu temia, né? Do Vitor Sá virar um reserva do Ferreirinha, tá ligado? Enquanto que a gente tem o TT no banco, que poderia fazer ali, ele já jogou muitas vezes pela direita o TT, né? Então poderia jogar lá pela direita, ou enfim, poderia... É que trocar o Lucas Ramon era complicado novamente, porque você não tinha nenhum lateral direito no banco, né? E a substituição mais questionável é do André Silva pelo Caleri, que... Entendo que o Caleri tava mal no jogo, mas na hora que você precisa de gol, você tem que estar com o seu artilheiro lá. E o André Silva é foda, né? O André Silva até tem uma boa jogada que ele faz o pivô, ele rola a bola, acho que no Marcos Antônio, que toca no Luciano... Não, no Ferreirinha, né? Que toca no Luciano, passe, o Luciano erra o passe pro Ferreirinha ali, que poderia chegar com o Ferreirinha na cara do gol. Mas enfim, é bem verdade que o São Paulo não criou muita coisa depois. Foi na base do abafa, foi tentar cruzar a bola na área, foi tentar... Os que foram um pouco mais sóbrios ali, foi de fato o Marcos Antônio que estava tentando criar alguma coisa no meio campo de São Paulo. Mas hoje o Luciano não fez uma boa partida. O Arthur, ele faz o gol e ele joga bem o primeiro tempo, mas acho que o segundo tempo dele também foi bem abaixo. Vários momentos ele tropeça na bola ali do lado direito. Ferreirinha não entrou bem. O André Silva acho que fez o que deu, mas quase não tocou na bola. Vitor Sá entrou mal. Partida ruim do Bobadilla, partida ruim do Pablo Maia. E aí eu já não acho que é questão de esquema tático, tá? É óbvio, as escolhas são do Dorival, mas eu acho que o time jogou bem o primeiro tempo. Mesmo o Bobadilla não fazendo um bom primeiro tempo, eu acho que o São Paulo jogou bem. Mesmo o Caleri não aparecendo tanto, o Luciano num dia não muito inspirado, né? Eu acho que ainda assim o São Paulo jogou bem. Então, quando as peças estiverem um pouquinho melhor, né? Eu acho que o São Paulo tem tudo pra desempenhar melhor. Eu acho que a ideia do Dorival foi boa. O primeiro tempo foi executado bem. Mas a gente não pode simplesmente desligar, né? São Paulo voltou desligado do primeiro tempo. O Pablo Maia dá uma pichotada, a gente leva um gol. Depois o Bobadilla dá uma pichotada, sai escanteio, a gente leva o segundo gol e acaba o jogo aí, tá ligado? Em 5 minutos a gente teve a capacidade de perder esse jogo, muito embaçado. Tipo, é muito irritante. Domingo tem o jogo contra o Flamengo, né? E assim, honestamente, acho que não tem nenhum São Paulino que espera ganhar esse jogo do Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo acabou de meter um 4x0, beleza que é na Chapecoense, né? Mas acabou de meter um 4x0, enquanto a gente falou da Chapecoense, mas a gente perdeu pro Remo, né? Fora de casa, enquanto o Flamengo tá metendo 4x0. Fez a obrigação, que é golear time que vai brigar pra não cair, seja dentro de casa ou fora de casa. O time que quer ser campeão tem que fazer isso. Quando o São Paulo tá perdendo pro Remo, né, fora de casa, e é isso. Então, é complicado, rapaziada. É muito complicado. A briga ainda segue pelos 45 pontos. O Crespo nunca esteve tão certo. A gente fez 15 pontos nos últimos 15 jogos. Essa é a realidade. Agora sobram 19 rodadas e a gente precisa de 20 pontos, tá? Sobram 19 rodadas, a gente precisa de 20 pontos. E a gente tem esse jogo contra o Flamengo. Então, muito complicado, mano. Não tem muito o que falar. É ainda a reza, a oração
pelos 45. A gente precisa jogar minimamente bem, ganhar principalmente dos times que estão lá embaixo na tabela, na parte de baixo, que tá brigando para não cair, a gente precisa ganhar desses times. E é isso. 6 vitórias, basicamente, que a gente precisa aí. 6 vitórias nesses últimos 19 jogos. É possível? Possível mas tá bem difícil. Hoje, o que me deixa um pouco mais esperançoso é que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Beleza, o primeiro tempo vinha sendo bom sempre. Só que eu não acho que a gente fez um segundo tempo ruim. Eu acho que a partir do momento que a gente toma virada, a gente se fode porque o nosso time não é criativo pra caralho. A gente teve muitas peças ruins hoje no jogo, e aí é praticamente impossível você virar um jogo onde seu camisa 10 não tá jogando, onde seu camisa 9 não recebe bola, onde seu ponta que entra mal, onde seus meias estão mal no jogo. Então é muito embaçado quando tá muita gente mal tecnicamente, tá ligado? Muita gente mal tecnicamente. Mas eu acho que o esquema tático, pelo menos acho que o Dorival pode ter encontrado um caminho, pode sim funcionar, e vamos ver o que acontece contra o Flamengo. Honestamente, jogo contra o Flamengo no Maracanã, eu cogitaria aí até a saída do Luciano do time nesse jogo especificamente, ou até mesmo a saída do Caleri, sei lá. Tira o Luciano ou o Caleri, o Arthur vem fazendo boas partidas, e coloca mais o meio campo. Vamos jogar com 4 volantes aí, basicamente. Você dá um pouquinho mais de liberdade pro Marcos Antônio jogar na frente. Coloca o Pablo Maia, o Danielzinho, joga com o meio campo um pouco mais truncado, porque se a gente sair com 1 ponto desse jogo contra o Flamengo, já é quase que um milagre, tá? Então, é isso. A verdade é essa. Vamos em busca ainda dos 45 pontos. Vamos ver o que vira na Sul-Americana, né? Quem a gente vai enfrentar, quando a gente vai enfrentar, como é que vai ser tudo isso. Mas o foco, mano, é não cair, velho. É brigar pelos 45 pontos, infelizmente. E hoje, primeiro tempo deixou todo mundo muito esperançoso. Então, se você quer se agarrar em alguma coisa, se agarre nessa esperança aí da gente realmente fazer mais desses primeiros tempos e conseguir reproduzir no segundo e não voltar totalmente desligado, que foi o que aconteceu hoje. Acho que mudou um pouco a toada de que vinha acontecendo do São Paulo morrer no segundo tempo fisicamente, não conseguir jogar e ser amassado pelo adversário. Acho que o São Paulo não foi amassado pelo adversário, mas 5 minutos de desatenção custou o jogo. Isso não pode acontecer no futebol profissional. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha. Quando você deixa o joinha, eu sei que é foda, né? Você vê conteúdo quando o São Paulo perde, etc. Mas dá uma moral aí, a gente tá começando aqui no YouTube, batemos aí 1.500 inscritos, rumo aos 2.000. Dá essa fortalecida pra nós. Deixa seu comentário aí do que você achou do jogo. Brigadão aí. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.